Muito bom dia, hoje é quarta-feira, chegando com as primeiras informações do Flu para você, já no café da manhã, ficar bem informado sobre o Tricolor, neste dia importante, né? Porque é dia de ligar o secador. Adversários diretos do Fluminense nessa luta contra o Z4 vão entrar em campo logo mais pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense finaliza a preparação para o jogo, para a decisão de amanhã contra o Cuiabá no Maracanã e teremos uma atmosfera espetacular para esse jogo no Maraca. Torcida do Flu, mais uma vez, dando uma demonstração de força. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos, informação divulgada ontem pelo próprio Fluminense. Ou seja, a gente pode ter, sim, ingressos esgotados para esse jogo. Isso pode acontecer ao longo desta quarta e ainda tem a quinta-feira. Então você que ainda não garantiu o seu ingresso, garanta o seu ingresso. Bora para o Maracanã, fazer uma festa bonita, fazer pressão para, de uma vez por todas, nos livrarmos desse pesadelo já contra o Cuiabá e chegar na última rodada tranquilo. Para isso acontecer, não depende só do Fluminense. O Fluminense tem que fazer a sua parte, que é o mínimo, né? Que é vencer o já rebaixado Cuiabá. E aí a gente vai ter que ficar de olho nos demais jogos da rodada. A gente teve ontem a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começou com a vitória do Corinthians 3-0 em cima do Bahia. Impressionante o Corinthians, arrancada surreal do Corinthians no segundo turno. Já é o 7º colocado com 53 pontos. É bizarro o que aconteceu com o Corinthians, impressionante mesmo. E hoje temos Vasco e Atlético Mineiro, jogo às 7 da noite. Às 8, Vitória e Grêmio, dois times que estavam brigando pelo rebaixamento, mas estão livres, né? A Vitória chegou a 45 pontos, o Grêmio tem 44, matematicamente, não sei nem se matematicamente, porque o Criciúma pode chegar a 44, mas o Grêmio tem 12 vitórias, né? O Criciúma tem somente 9 vitórias. Então é um jogo que não interessa muito pra gente. Esse aqui é importante, São Paulo e Juventude. Esse jogo no Morumbi, muito importante, uma derrota do Juventude, para o Juventude ficar com 42 pontos, e aí a gente vai ter 4 times ali brigando para fugir de 2 vagas no Z4. Lembrando, o Fluminense, gente, precisa ser melhor que 2 desses times, né? Então, se o Criciúma, porventura, vencer o Flamengo, ultrapassar o Fluminense, o Juventude tem que descer. Então, por isso, a derrota hoje é muito importante para o São Paulo, para o Juventude permanecer com 42 pontos e ir para a última rodada contra o Cruzeiro, correndo o risco ainda de ser rebaixado. Apesar de que eu não confio nada nesse Cruzeiro do Fernando Diniz, ainda mais no Jacone. Acho improvável o Juventude perder o jogo lá, mas, de qualquer maneira, vamos secar. Quanto mais times ficarem ali, melhor. E aí, claro, o jogo que pode ser crucial, o jogo que pode ser o primeiro passo para o Fluminense conquistar matematicamente a permanência na Série A, que é Criciúma e Flamengo, né? Os nossos rivais aí entrando em campo às 8 da noite também, no Heriberto Rios, Flamengo desfalcado. Falei sobre isso no vídeo de ontem à tarde. Quem não conferiu, dá um confere lá se quiser. O Flamengo tem muitos desfalques para esse jogo. Obviamente não tem nenhuma responsabilidade, já está de férias. E aí a gente vai ter que ver qual vai ser a postura do Flamengo nessa partida diante do Criciúma, que vem com o emocional abalado, está em crise, está muito pressionado, porém é o jogo da vida deles. Então o Criciúma sabe que para permanecer tem que conquistar no mínimo um ponto para sobreviver. Porque aí mesmo que não alcance o Fluminense, o Criciúma poderia alcançar o Juventude na última rodada se o Juventude perder. Lembrando que ainda vai ter Internacional e Botafogo, a briga lá em cima, o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras também, Atlético Goianiense e Fortaleza, e aí amanhã fechando a rodada, Fluminense e Cuiabá, Atlético Paranaense e Bragantino, jogo também que interessa muito a gente, porque se houver essa combinação de resultados, vitória do Fluminense e tropeços, empate ou derrota de Criciúma e Bragantino, o Fluminense estará finalmente livre desse Z4 e é tudo isso que a gente espera que aconteça amanhã no Maracanã. Olha só para um dado aqui que eu esqueci de comentar,
a gente vai ter um público acima de 50 mil torcedores, e quando isso acontece no século XXI, o Fluminense só perdeu um jogo, que foi para o Vitória em 2014. São 23 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota, ou seja, um aproveitamento de 80,21%, quando o Fluminense tem um jogo com mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Acho que isso fala por si. É uma partida que, de fato, vai ser um jogo nervoso, não tem jeito, não tem como ser diferente, mas eu tenho certeza que com essa atmosfera o Fluminense vai conquistar esses 3 pontos, e aí a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Eu espero de verdade que o Fluminense não seja obrigado a pontuar contra o Palmeiras na última rodada, porque aí a gente vai para esse último jogo realmente num desespero muito grande. E eu sei que isso combina muito com o 2024 do Fluminense, né? Combina totalmente, perfeitamente. Mas eu tenho fé e acredito que não será necessário. Bom, falar sobre John Kennedy aqui rapidinho. Ontem o jornalista mexicano Fernando Esquivel publicou essa informação aqui, confirmando que o Pachuca está negociando com o Fluminense e formalizou, na verdade, uma proposta para contar com o JK no ano que vem, né, através de um empréstimo. E a novidade aqui é que ele diz que o Fluminense está tentando tornar o que seria uma opção de compra desse empréstimo em uma obrigação de compra, caso o John Kennedy consiga bater algumas metas. E essa obrigação de compra geraria em torno de 6 milhões de dólares. Isso, a essa altura do campeonato, mais de 35 milhões de reais, pela cotação atual, mais ou menos. Um valor que seria muito bom para que o John Kennedy, pelo que o John Kennedy fez em 2024, que foi absolutamente nada. Então, se o Pachuca topar esse modelo de negócio, o Fluminense vai negociar o John Kennedy, porque essa é a intenção da diretoria, e isso é um fato, tá? Então, vamos aguardar as conversas que, como eu disse na semana passada, já há uma coisa bem avançada. Essa notícia ela confirma, avançada no sentido de ter uma proposta, de ter um entendimento mais ou menos ali do modelo, só que o Fluminense trabalha nos bastidores para tentar transformar essa opção de compra numa obrigação de compra, caso o John Kennedy obviamente consiga bater ali algumas metas, alguns números, e isso vai depender do desenrolar dessas conversas que estão acontecendo entre o Fluminense e o clube mexicano. A gente pode ter um desfecho ao longo da semana, inclusive até antes da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes não pretende utilizar mais o John Kennedy, ele ficou fora daquele jogo contra o Fortaleza porque sentiu dores musculares, chegou a fazer exames e também não esteve na partida diante do Atlético Paranaense. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas é bem provável que o John Kennedy não siga no Fluminense em 2025. Recadinho rápido da Mais Ágil aqui, pessoal, grande parceiro aqui do canal do Olé, essa empresa que está aí no mercado financeiro, ajudando muita gente, antecipando o FGTS, o Fundo de Garantia, daquela pessoa, se você tem essa necessidade, está passando por algum problema, ou quer fazer um investimento, está precisando de uma grana, sei lá, para comprar um apartamento, trocar de carro, seja lá qual for a sua necessidade, a Mais Ágil, ela antecipa o seu Fundo de Garantia. Então você pode receber esse dinheiro na sua conta, obviamente tem todo um procedimento aí, os detalhes, taxas envolvidas, e para isso é necessário você se informar muito bem, para você saber exatamente o que você está fazendo. Mas, tendo essa necessidade, a Mais Ágil faz isso de forma muito simples e rápida para vocês. O nome Mais Ágil não é por acaso, é só clicar aqui no link que está no comentário fixado, vai ter uma galera lá prontinha para te atender. Pessoal, estou colocando na tela para vocês, olha só que interessante, um estudo feito pela Sports Value, que é uma empresa especializada em marketing esportivo. Na verdade, eles estão atualizando o ranking aqui da Valuation de 30 clubes do futebol brasileiro, né? A 5ª edição deste ranking. A Sports Value está atualizando e o Fluminense teve um salto bastante significativo dentro desse estudo da Sports Value que eu vou trazer para vocês aqui agora. O que é a Valuation, né? É o valor do clube no mercado, o valor total do clube no mercado, considerando dívidas, mas é importante destacar aqui o que
que eles estão ressaltando aqui. A metodologia faz um ajuste todos os anos do valor do valuation, descontadas as dívidas operacionais de cada clube. Não foram consideradas as dívidas fiscais e com os estádios. O valor considerado são as dívidas da operação dos clubes. O valuation dos clubes, descontando o valor das suas dívidas operacionais, é fundamental para compreender a real situação de cada clube. Então, hoje o Fluminense, de acordo com esse estudo, está avaliado como o 8º clube mais valioso do futebol brasileiro em 2,1 bi. 2,162 bilhões de reais é o que valeria o Fluminense neste momento. Se a gente for descontar aqui as dívidas, como está nesse gráfico aqui, a gente vai ter o Fluminense com 1,9 mais ou menos, tá? Outros detalhes aqui do que a Sports Value considera dentro da sua metodologia. Além de aplicações financeiras e valores a receber, entre os ativos estão estádio, centro de treinamento e outras edificações em geral. E também foi feita uma avaliação da marca, onde foi considerada 20 variáveis, entre elas potencial de mercado, potencial esportivo e as receitas oriundas da marca. Então a gente vai aqui para o valor de marca, descendo aqui um pouco, vou colocar na tela aqui novamente, o valor da marca Fluminense. Aqui o Fluminense aparece na 5ª posição, na verdade. Vou até dar um zoom aqui para vocês observarem melhor. Na 5ª posição o Fluminense aparece com 720 milhões de reais. É o que seria o valor da marca Fluminense. Eles até destacam aqui que esse valor, de um modo geral, subiu 20%, atingido pela primeira vez 11,2 bilhões, né, somando todos os clubes ali. E destaca que as marcas dos clubes estão subaproveitadas. A projeção da Sports Value aponta que poderiam até dobrar de tamanho. E aqui nesse ranking, Flamengo e Palmeiras também lideram. Então, a gente está diante de uma realidade em que o Fluminense aparece, figura ali, como o 8º clube mais valioso do Brasil, a 6ª marca mais valiosa do Brasil. É preciso ter um olhar muito atento para isso aqui, gente, porque a gente está supostamente dentro de um processo para se tornar SAF. O BTG, o Banco BTG, faz justamente esse trabalho, o trabalho do valuation, né? Ele vai levantar o valor do Fluminense, o valor que eles entendem que o Fluminense teria para o mercado e vai para esse mercado buscar investidores. E aí é claro que a gente está muito curioso para saber quanto vale o Fluminense, quanto o Fluminense entende que tem condições de buscar no mercado em termos de investimento, levando em consideração tudo, inclusive Xerém. Eu sempre falei isso aqui, o Xerém tem um peso enorme dentro dessa negociação, é uma mina de ouro. Então o Fluminense tem um diferencial em relação à maioria dos clubes aqui do Brasil, que é uma categoria de base espetacular. E que dentro dessa valuation tem um peso muito grande. Então, acho que é um estudo que serve como base para o que vem por aí. Quando vai acontecer, eu não sei. É claro que esse processo de luta contra o rebaixamento, essa pressão danada, tudo isso atrasa algumas coisas, talvez como a própria SAF. Mas o presidente Mário Bittencourt prometeu para outubro, depois prometeu para novembro, nada aconteceu até agora e por enquanto não temos atualizações em relação a isso. Talvez quando a temporada acabar, 2025 começar, a gente possa ter alguma novidade na prática. Por enquanto ainda não temos. Mas é importante, vale destacar o Fluminense como o 8º clube mais valioso pela Sports Value e também a 6ª marca mais valiosa do futebol brasileiro. Claro que isso é uma base, porque o investidor, o cara que vai botar dinheiro, ele vai levar em consideração a dívida do clube que é alta, potencial de receita, enfim, tem uma série de questões. O Fluminense, ele foi, até olhando aqui uma matéria foi publicada pela ESPN, o Fluminense foi o 3º clube que mais cresceu em relação aos dados divulgados no ano passado, ao ranking do ano passado para esse ano. O Botafogo foi o que mais cresceu aí, saindo de 598 milhões para 1,9 bilhão,
e o Fluminense passou de 1,4 bilhão para 2,2 bilhões. Então um salto bem significativo em relação ao ranking do ano passado. É claro que a gente tem que levar em consideração que o clube vem de uma conquista da Libertadores, que obviamente agrega valor. Então é isso, gente. Vamos ficar ligado, ao longo do dia a gente volta com mais informações. Hoje o técnico Mano Menezes vai fechar a preparação e vai definir o time titular para a decisão, para a final de amanhã contra o Cuiabá. E mais tarde a gente vai falar sobre isso. Valeu, tamo junto, tchau, tchau, abraço.